A Maxê é uma carta que pode existir no Yu-Gi-Oh! Sim, e nesse vídeo eu vou te provar por quê. Fala aí, Grill, aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E entrando um pouquinho no hype de vocês, como a Crossout finalmente chegou no TCG, né, que caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Griomio, esse é meu canal de OCG, eu sou um jogador brasileiro que mora no Japão, então sinta-se à vontade para acompanhar o conteúdo, se inscreve aí embaixo, galera que já acompanha, vocês estão ligados, né, já deixa o seu feedback aí, porque é mais um daqueles vídeos de discussão, então sintam-se à vontade para discordar de mim, eu não sou nem de longe o dono da razão, só que eu acho interessante uma perspectiva de um cara OCG comentando sobre essa carta. Eu sei que é um assunto um tanto quanto batido, mas eu acho interessante porque, pensando um pouquinho aqui, e analisando opiniões de outros YouTubers gringos e principalmente brasileiros também, eu vi principalmente o PRJ comentando sobre e o SamBR falando. Então eu acho interessante compartilhar uma perspectiva um tanto quanto diferente. Eu acho que a Maxê é uma hand trap que pode existir sim no jogo. Apesar dela ter esse aspecto bem esquisito de uma vantagem absurda, eu vou levantar alguns pontos aqui nesse vídeo sobre porque eu acho que ela é uma carta que é forte, mas ela não é tão mais forte assim quanto outras cartas que a gente já tem no jogo. O Yu-Gi-Oh! Ele evoluiu, e a gente já tá cansado de ver em vários canais sendo comentados decks como o próprio Drytron aqui, eles são um exemplo claro de anomalia do jogo. Como um deck ele pode abusar da mecânica de Special Summon para fazer vantagem em construir boards absurdas de FTK. E qual que é a maneira que o jogo, a Konami, o game design do jogo encontrou para driblar esse problema factível no jogo, esse problema claro no jogo? A criação de hand traps. A gente teve, se eu não me engano, as primeiras hand traps, eu não lembro qual que foi, se foi a Veiler ou se foi a própria Maxê. Se eu não me engano, foi a Veiler. Foi literalmente a primeira hand trap a ser criada no jogo. Ou não, né? Tinha o DD Crow antes, eu realmente não lembro. Mas a mais genérica, que mais continua sendo usada hoje em dia, é provavelmente a Veiler, né? Logo em seguida a gente teve, mais pra frente, se eu não me engano, em Shining Victories, de novo, eu não vou lembrar, muito tempo de jogo, que veio a nossa querida Ghost Ogre, a nossa primeira Ghost Girl, né? Que deu a origem, então, a uma série de hand traps de extremo impacto, que chegou eventualmente na Ash Blossom, que é a hand trap mais versátil e mais usada do jogo. É a staple mais... que provavelmente é a carta que você vai usar pro resto da sua vida no Yu-Gi-Oh! É difícil a Konami inventar uma carta que dê power creep nisso aqui. E qual é o ponto? Para adereçar esses decks que são insanamente fortes e absurdos, foi criada então essa mecânica. Uma mecânica que de monstros barra cartas, como a Impermanence, por exemplo aqui, que é uma hand trap, literalmente, para lidar com a jogada do seu oponente, com o seu oponente antes mesmo de chegar no seu turno, porque chegou num ponto do jogo onde muitos decks, não só os decks de combo, eu coloquei o Drytron aqui porque ele é o combo hateável do formato aí, tanto pra vocês quanto pra gente, né? Agora que o VFD foi banido aqui na OCG, provavelmente o Drytron vai ser o novo problema e o Herald of Ultimate /Perfection vão ser os novos VFDs, né? Então, essa mecânica ela foi criada só e unicamente para lidar com esse tipo de coisa. Porque até mesmo os decks mid-range, que eu já mostrei aqui, né, mas vocês estão acostumados a ver, o próprio Prankids, o próprio Tri-Brigade, eles são decks que, por natureza, eles investem um pouquinho menos, por exemplo, que um deck de combo, mas o combo deles faz uma vantagem absurda. Eles colocam uma board que não é inquebrável, mas em junção a outras interações, torna-se quase inquebrável. Então, hand trap é uma mecânica que é naturalmente criada. Ela é naturalmente criada não somente para deixar o jogo do oponente mais devagar, como literalmente para parar as jogadas do oponente. Se você parar para analisar de maneira objetiva, pensa como meu querido duelista OCG TCG. Qual é o papel real que todas essas cartas desempenham? Pensa comigo no seu deck favorito. Vamos lá. Seja um Orcust, seja um Phantom Knight, seja um Prankids, seja um Salamangreat. O que acontece na prática, quando você dá Normal Summon Gazelle, envia Spin, faz Estalho e leva o Mash Blossom? O que acontece na prática? Você passa o seu turno, não é verdade?
Você, meu querido jogador de Orcust, quando você dá normal summon do seu Scrap Recycler e leva uma Impermanence, o que acontece na prática? Na prática, de verdade, você passa o seu turno. E qual é o principal argumento para muito jogador TCG dizendo que a Maxi não pode voltar? Não pode voltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É justamente esse, que a Maxi, ela teoricamente pula o turno. Ela pula o turno do outro jogador. Porque, se você não joga, você passa e perde. Mas se você joga, você vai dar tanta vantagem pro oponente que o oponente vai conseguir quebrar sua mesa de maneira muito fácil. Esse é o principal argumento e eu não discordo diretamente de nenhum deles. Eu só acho que existem múltiplos fatores que dá pra você analisar de forma que você entenda que isso não é regra. Entende? Isso daí não é regra de maneira nenhuma. Porque, por exemplo, quando eu dou normal summon do Prankids, linko ele, ativo efeito pra dar special. Se eu não tenho nenhuma outra forma de push dada de hard draw, sei lá, uma poly mais um nome, ou uma própria crossout, uma própria Khaled, uma própria TTT, que eu vou entrar em discussão por que essas cartas estão aqui rapidinho daqui a pouco. O que acontece na prática quando eu levo uma Ashe? Eu paro meu turno e passo pro oponente. E aí eu fico dependente das minhas techs pra me defender, pra também parar ele no turno dele. Nessa mesma situação, normal Prankids, linko efeito. O cara, Maxê, você não tem opção. Você vai dar o draw pro cara, porque você já declarou efeito. Mas a partir do momento que o bicho tá na mesa, o que aconteceu ali? Você tem a opção de jogar e dar mais draw pro oponente, ou você tem a opção de passar o turno pro oponente. A Maxi, por exemplo, nesse cenário em específico, ela inclusive é menos punitiva, na minha opinião. Ela é menos punitiva, porque você dá pro oponente a opção. Ash Blossom e todas essas handtraps de negação e interação direta, elas não dão opção pro oponente. O oponente, ele é simplesmente punido por jogar. Ele vai jogar, você dá a interação e ele gasta o recurso, gasta o investimento dele e perde aquele investimento por completo. Se você não tem um push dado hard draw, por exemplo, pra vocês aí no TCG, que só tem uma Khaled e não tinha uma crossout até esse momento, qual era a única opção de vocês? Que inclusive foi uma eventualidade do próprio Prankids no formato passado. Ele começava a precisar rodar coisas de main deck mais esquisitas e ruins pra poder passar por cima dessas interações. E em tese, por exemplo, é por isso que os decks de combo aí pra vocês, eles são bem melhores. Porque, diferente dos mid-ranges, que eles têm a tendência a parar com uma única interação, um Tri-Brigade, um Orcust, um Salada, um Prankids, que outros exemplos de mid-range a gente tem? Sei lá, um Dragon Maid. Qual que é o investimento dele? Normal Summon, preciso buscar carta pra continuar o jogo. Então, se você dá qualquer uma dessas interações, tá certo que essas duas aqui são mais... Essas três aqui são mais específicas, mas vocês entendem, né? Os decks de combo aí pra vocês, eles são tão mais fortes justamente por uma única interação somente, ela não ser suficiente pra parar por completo. Um Drytron, um Adamancipator, um Spiral com Masterplane, que eu sei que vocês não têm, mas é um exemplo interessante de usar também. Um Dragon Link, o Dragon Link é um ótimo exemplo de deck que não para pra uma interação. E por que a Maxi, então, ela é importante nesse cenário? Porque contra os mid-ranges, que eu dei o exemplo ali atrás do Prankids, ela é literalmente uma Ashe. Ela é um pouco melhor, obviamente, porque ela compra a carta. E, por exemplo, nesse cenário do Prankids em específico, ou decks que dão special, por exemplo, você dá Fractal, Kit Nerval, Normal Summon, efeito pra banindo como custo pra descer um bicho. Você dá a Maxi, você vai comprar uma carta, é um por um. Mas aí você ainda tem, o oponente ele ainda tem a opção de jogar, entendeu? Inclusive o Tri-Brigade, que é um ótimo deck que joga por volta de Maxi justamente por isso. Porque se a Maxi é a única hand trap que você compra, você vai dar 2 draws. Literalmente 2 draws. Porque o cara vai dar o efeito de fractal e você ainda vai conseguir terminar o seu combo, dando apenas um +1 pro oponente. Nossa, é fim do mundo? Não, não é fim do mundo, cara. Não é fim do mundo, me desculpa. Realisticamente, no Yu-Gi-Oh! Não é fim do mundo. Não é fim do mundo. Porque o que acontece, cara... Vamos lá, agora vai entrar um pouquinho de empirismo aqui, porque sempre precisa ter, né? Eu sou um jogador, eu joguei de Drytron no último formato inteiro. E eu devo ter jogado o quê? Entre 50 e 70 matches, talvez, porque eu não joguei tanto ainda. Entre 50 e 70 matches, e pelo menos 2 ou 3, eu aceitei o desafio da Maxi. E sem brincadeira, dessas 3 vezes, 2 eu ganhei.
Porque o que acontece realisticamente com a Maxê? O que a Maxê sinaliza pro deck de combo? A Maxê sinaliza pro deck de combo que você não vai levar só ela. Você vai levar todas as outras hand traps que o oponente tem no deck. Você vai levar todas as hand traps. Porque ele vai comprar, e o que interessa de verdade, realisticamente no jogo, não é, nossa, na volta ele vai ter 60 cartas na mão. Não. O que interessa pro deck de combo, realmente, é ele falar, ok, eu sei contra o que eu tô jogando, ou não sei contra o que eu tô jogando. Se eu sei, porque nesses cenários em que eu ganhei, é justamente por isso. Eu sabia exatamente os decks com os quais eu tava jogando contra. Então eu sabia exatamente as hand traps que eu levaria com o Drytron. E eu olhei pra minha mão e falei, eu consigo passar por cima de 3 hand traps tranquilamente. Eu consigo tranquilamente passar por cima dessas 3 hand traps. E eu ganhei justamente por isso. O cara ficou com 20 cartas na mão. Entendeu? 20 cartas na mão. Me deu 3 interações. Ele deu... nos 2 jogos, inclusive, foi interessante. Porque um foi contra um Sword Soul, o outro foi contra um Evil Team. E o Evil Team eu já comentei aqui no canal. Ele é um deck que literalmente usa todas essas aqui e mais. Se você deixar. Então eu sabia, por exemplo, o cara deu Maxê, eu sei que eu vou... contra o Sword Soul. Eu sei que eu vou ter que lidar com uma Ashe, uma Imperm e um Nibiru. A partir desse Maxê. E eu também sei que no main deck, ele não tem, no Game 1, maneiras de quebrar meu campo. Porque o que realisticamente acontece no Game 1 quando você dá uma Maxê? O oponente ele vai comprar muitas cartas redundantes. Ele vai comprar muita carta redundante. Não interessa se ele vai ter 20 cartas na mão, se ele vai ter 3 cópias de muitas cartas na mão, entendeu? Ele vai ter 20 cartas na mão, mas essas 20 cartas são usáveis? De verdade? Essas 20 cartas são usáveis de verdade? Game 1? Entendeu? Ele vai realmente quebrar teu campo? Porque isso, inclusive, é um tema para vídeo futuro que eu vou fazer aqui no canal. A previsibilidade dos decks de mid-range. Você sabe exatamente, por exemplo, um Sword Soul que ele vai fazer. Ele vai dar Special Ecclesia, tem um Normal Summon e tem um Long One na mão. Eu só preciso, pra ele não jogar o jogo dele, eu só preciso disso. Eu só preciso de 3 interações. Eu só preciso de 3 interações nesses 3 lugares. Eu consigo passar por cima das hand traps e colocar 3 interações pra lidar com essas 3 coisas? Conhecendo exatamente a decklist do cara, porque agora o formato ele tá definido, eu sei exatamente como um Sword Soul puro joga, eu sei como um Evil Twin joga, eu já vi decklists, eu conheço o deck. Então, tendo a informação na mão, a Maxê ela se torna uma carta forte, entendeu? Mas ela ainda assim não para por completo. E, de novo, essa é uma experiência empírica, situacional no jogo. Mas, na prática, ela não é diferente de uma Ash Blossom, de uma Veiler, de uma Imperm. Vocês entendem o que eu quero dizer? Contra Dex Combo, ela é um sinal vermelho. A Maxê, contra Deck de Combo, ela não significa nada. É um sinal vermelho. É aqui, ó, você apertando um botão, entendeu? Apertei o botão da Maxê. Agora, você que tá jogando aí de Dragon Link, você sabe, ó, que você vai ter que lidar pelo menos com mais 2 hand traps. Porque se não for isso, cara, não tem por que o cara não aceitar o desafio da Maxê. Para pra analisar de maneira lógica. Para pra analisar de maneira lógica. Que decks hoje em dia rodam cartas Board Breaker? Cartas Board Breaker, fala Lightning Storm, Dark Ruler, Droplets, de main deck. Se você tá num meta onde isso existe, aí sim, aí você tem que olhar pra essa Maxê diferente. Você fala, pô, porque só com a Droplets, só dele ter dado o hard draw da Droplets, ele já quebra o seu campo. Então, aí você analisa de forma diferente. Mas realisticamente, o que a Maxê significa? Que você vai levar outras hand traps durante o seu combo. Quantas dessas hand traps você consegue jogar em volta? Quantas dessas hand traps você consegue passar por cima? Entendeu? Já contra os mid-ranges, cara, não muda literalmente nada. Porque você continua perdendo pra uma Ashe, continua perdendo pra uma Veiler, continua perdendo pra uma Imperm, continua perdendo pra uma Ogre, pra um Meister, por uma Belly. Porque é isso que mid-range faz, e é isso que é o papel da hand trap no jogo. É isso que eu não entendo o choro da galera da Maxê. Falar, Maxê passa o turno, mas cara, todas as hand traps contra decks mid-range, elas têm esse papel. Entendeu? Toda hand... Você usa hand trap pra isso. Você não usa hand trap pra fazer troca de 1 pra 1. Entendeu? Você não faz hand trap pra isso. Porque tá, numericamente, é uma troca de 1 pra 1. Mas pra pensar, agora passou o turno pra você, você tem Battle Phase. Entendeu? Só isso já é grandíssimo, porque agora abre a oportunidade de você literalmente ganhar o jogo de verdade. Entendeu? O que você impediu que o oponente, teoricamente, fizesse muita vantagem através de uma carta só. A prevenção que as hand traps não, em teoria, é a mesma, cara. Para pra pensar comigo aqui, o que uma Ash Blossom faz de verdade? De verdade, de verdade.
Pra pensar comigo aqui. Porque quando você olha o jogo, o cara dá lá, normal Prankids, envia o Prankids pro Grave, faço o link, efeito, você dá Ash Blossom. O que pareceu que aconteceu? Ah, eu descartei uma carta e impedi que ele desse um Special Summon. Mas na prática, amigo, não é isso que aconteceu. Porque se você não tivesse essa Ash Blossom, o cara ia fazer um plus 5, plus 6. Ele ia descer o Link na mesa, pegar a Spell pra mão, Spell de fusão pra mão. Ele ia no seu turno fazer fusão, ia descer mais 2 bichos na mesa. Ia adicionar Pranks no turno dele, na verdade. Ia reciclar recurso, ia comprar carta. O que você impediu, o que a Ash Blossom impediu, foi um plus 6. Você trocou uma carta pro oponente não ter mais 20 cartas na mão, entendeu? É isso que aconteceu. Mas dá a impressão, justamente por você analisar de maneira superficial, o que você acha que aconteceu? Você acha que gastei uma, ele gastou uma, justo. Mas não foi isso, você impediu que a injustiça acontecesse, entendeu? E parando para analisar esse contexto, esse exemplo que eu usei da Ash Blossom, o que a Maxi faz é justamente o contrário. A Maxi, ela fala, ok, você pode fazer sua vantagem absurda, colocar 600 bichos na mesa, comprar 600 cartas, dar search de 600 cartas, milar 600 cartas, mas enquanto você faz isso, eu também vou ver carta nova. Entendeu? O que a Maxi faz é justamente o contrário, por exemplo, do que a Ash Blossom faz. A Ash Blossom, a galera tem essa falsa impressão de que não, ela é justa, porque ela é 1 para 1, mas ela impede a atrocidade. A Maxi é o contrário, ela fala, eu não vou impedir a atrocidade que você vai fazer. Faz a atrocidade que você quer, mas eu vou também, vai ser justiça. Você vai fazer a sua atrocidade enquanto eu vou vendo carta nova. Você pode fazer, eu só vou ver carta nova enquanto isso. É a mesma. E não me entenda errado, não me entenda errado. Eu não tô falando que Maxi é uma carta legal, que, nossa, eu tô defendendo que tem que ter 5 Maxi no jogo. Não. Não. Inclusive, eu só não acho que ela é esse câncer que todo mundo acha que ela é. Porque na prática mesmo, ela faz o que todas as outras hand traps fazem. E aí a gente entra nesse último tópico do vídeo, que é a existência das respostas à hand trap. Que inclusive, esse amigo aqui, ele foi banido, ele foi mexido aqui na nossa lista justamente por isso. Porque é uma coisa que eu não comentei no vídeo de banlist, mas esse amigo aqui, ele foi banido justamente por ser resposta contra Maxi. Porque, por exemplo, você dava Kowloon, ativava Lulu, o cara Maxi, você dava Gama. E ganhava o jogo, tipo, de maneira absurda a partir daí. Porque você não só levava um combo, como perdia uma carta na mão e tinha um nível 6 ali pro cara fazer Exceed, fazer 5, é coisa maluca, entendeu? Por isso que esse amigo foi mexido. Todo mundo falando, hahaha, nossa, o CG burra, limitando o hand trap. Não, amigo, quem tava usando isso aqui é deck de combo. Quem tava usando isso aqui é deck de grama. O cara dava grama, você dava Ash, e o cara dava gama e grama, né? Melhor combinação de cartas, gama e grama. E a partir daí, cara, entra então aqui o que eu ia falar sobre as respostas contra hand trap e interação. Por que no OCG, se você analisar a pie chart do meta, tem tanto mid-range, cara? Tem tanto mid-range. Porque justamente os decks que melhor se saem contra hand trap, eles têm que fazer mais investimento, não podem TK, são menos versáteis. E levam hand traps específicas de maneira bem mais forte. Já os mid-ranges, eles têm a opção agora, hoje em dia, de se proteger contra a única coisa que impediria eles de jogar, que são hand traps únicas parando o seu combo, certo? Ele se sai muito melhor contra isso graças a essa carta. E nas vezes que você não compra isso, você ainda tem a opção de TK de maneira decente e dá, por exemplo, você recebe a Maxi e dá a Maxi no cara também, entendeu? Dá a Maxi no cara também. Sendo que você é um mid-range, você roda mais... Você naturalmente já roda mais hand traps, interação em forma de hand trap, então você tá mais munido de defesa natural no seu deck, diferente de outros combos como Drytron, VW, que eles se apoiam muito mais na força da própria engine. Então, a partir daí, eu entendo, por exemplo... eu critiquei isso no último vídeo, mas pensando um pouquinho melhor, agora eu defendo um pouco a existência dessas cartas. Porque, querendo ou não, elas melhoram muito mais o mid-range do que o combo. O combo, na verdade, ele piora por usar essas cartas. Porque todo mundo sabe que hand traps não são cartas boas. São cartas necessárias. Elas não são cartas naturalmente boas pra você usar no baralho. Assim como as defesas pra hand traps. Se as hand traps não são cartas boas de se usar... As defesas contra a hand trap são piores ainda. Porém, os mid-ranges, eles se dão muito melhor colocando essas cartas no main deck. Justamente porque eles têm slots mais moldáveis.
tanto na hora de buildar quanto na hora de sidear, por exemplo. Os combos, eles se limitam cada vez mais. E, cara, esse é o meu argumento final. Essa carta aqui, ela piora muito mais os combos do que os mid-ranges. O ponto final é que a Maxi, ela não muda nada, escuta o que eu tô falando, ela não muda em nada o seu deck de mid-range. Sabe o deck que você fala, é justo, que é o Salamangreat, que é o Prankids, que é o Terbrigade, que não necessariamente é justo, mas você entendeu, que é mais justo do que os decks de combo, que promove jogo. Esse deck, ele não piora em nada por conta da existência da Maxi, porque você já naturalmente perde pra uma única hand trap. É só mais uma hand trap pra qual você vai perder. E na verdade, ela é tão boa no seu deck contra o combo que ela é, na verdade, mais suporte para o seu deck do que pro deck do combo, do deck que você tá querendo hatear. Então, cara, esse é o meu argumento final. Ela não piora em nada os decks do atual meta, porque o seu deck ele já tá acostumado a parar pra uma única hand trap. Mas o deck de combo, a partir do momento que você dá essa carta, você tá falando pra ele, fica esperto, porque você vai tomar Ashe, Veiler, Imperm, Nibiru, Gama, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, vou tacar todo mundo na sua mesa aí. Você não vai combar, amigo. Você não vai combar. E qual que é o principal problema do TCG? São os combos. São os combos. Historicamente, depois que vocês mexeram nessa carta, vocês sofreram muito mais na mão de combo, cara. Cara, Eldritch, até hoje, 2021, não me caiu essa ficha. Sabe, Eldritch, que é um deck de rosa, combava com a engine de Synchron. Sabe, isso pra mim não faz sentido. É uma anomalia que não tem nem possibilidade de existir quando essa carta existe. Porque é você se abrindo com um deck de controle, armadilha, rosa, você se abrindo pra uma interação que você normalmente não tomaria, entendeu? Pra uma interação que você normalmente não tomaria. Então, não sei, cara, eu acho que deu pra entender o meu ponto. Eu espero que você tenha me acompanhado na linha de raciocínio. Foi um vídeo bem longo, mas em tese, pra resumir, ela é uma carta que contra mid-range ela é tão impactante quanto qualquer outra hand trap. Ela é tão impactante quanto qualquer outra hand trap. Porém, contra o combo, ela é um sinal vermelho, porque ela significa que você vai levar todas as outras hand traps que o mid-range tá usando. Então ela melhora demais o mid-range, o controle contra o combo, cara. E ela não faz o combo deixar de existir. Porque, igual eu falei, se o combo ele é muito estourado e ele tá no auge dele, igual o Drytron tá aqui, ele tranquilamente passa por cima de uma, passa por cima de duas, três talvez. Se a mão tá muito estourada, ele passa por cima de três. Mas definitivamente, cara, é uma carta que assim, ela é tão impactante, sei lá, cara, ela é impactante como Draw, ela é impactante como Dimensional Shifter. Ela compra a carta, que é uma mecânica muito forte, eu não tô negando isso. Não me entenda errado, eu não tô negando que comprar carta é forte. Comprar carta é muito forte no jogo. Mas até onde é forte? Até onde a carta que o amigo vai comprar é realmente utilizável contra você? Se o cara der Maxi e você estabelecer a sua mesa, qual que é a diferença dele ter comprado 20 cartas ou não? Entendeu? Porque igual eu falei, hoje em dia os decks são bons, mas eles têm pushes calculados. O Terbrigade, ele tem o quê? Um Normal Summon e o Keras. O Prankids tem o quê? Uma Normal Summon. Salamangreat tem o quê? Uma Normal Summon e talvez ali uma Mining resolvendo, buscando uma Gazela, sabe? Então, os mid-ranges, eles precisam dessa defesa, cara. Eu sinto que eles precisam dessa defesa e ela é uma carta que faz sentido ser usada aí pra vocês, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você discorda, concorda comigo, não esqueça de compartilhar aí a sua opinião nos comentários aí embaixo. Se você quer ver mais conteúdos como esse de discussão de metagame, perspectiva OCG da coisa, se inscreve aí no canal, é sempre bom ter gente nova entrando. E se você é novo, comenta aí embaixo se conheceu o canal recentemente, pra mim conhecer a galera nova e a gente trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu feedback aí embaixo, deixa o like aí na moral, pra compartilhar, pra o YouTube entender que o conteúdo tá da hora e vocês estão gostando. Certo? Deus abençoe a todos vocês, Griômio, vazando.